Bem-vindos, nossos convidados e participantes, que abriram sua agenda para mais um bate-papo sobre Venture Capital nos próximos minutos. Essa é mais uma live da Cadimontec Ventures. Meu nome é Gilberto e uma das práticas que a Cadimontec gosta é isso, é trazer conteúdo de qualidade para o nosso ecossistema, tanto para founders quanto para investidores. E hoje eu tenho o prazer de receber Cláudio Lambert, espero que a pronúncia esteja correta, depois você me corrige se não, do Rendimento Ventures. Bom, e antes também, lembrando que like, comentário e compartilhamento são essenciais, senão nosso algoritmo maníaco-depressivo não leva esse conteúdo para mais pessoas, né? Bom, começando, quem é Cláudio Lambert? Por favor. Bom, Gilberto, obrigado pelo convite. Eu sou um executivo de mercado, trabalho há mais de 20 anos no mercado financeiro e que nos últimos 6, 7 anos fiz uma migração de carreira para o lado de Venture Capital, mais particularmente para Corporate Venture. Nossa tese dentro da do Rendimento Ventures começou como uma tese de Venture Capital, mas acabou sendo adaptada e sendo reposicionada como uma tese de Corporate Venture Capital. Perfeito. Então você já é no mercado, uma pessoa do mercado financeiro, né, que resolveu se aprofundar, né, melhor, convenceu a instituição, acredito, né, a entrar nesse mundo que se abriu novo de startup. E o rendimento sempre foi um banco médio, né, num foco de corporate, né, nunca foi um banco Sim, de sim. varejo, né. Deve ter sido um trabalho extenso, né, para poder, não vou dizer extenso, um trabalho difícil, né, de convencer eles a entrar nesse ecossistema ou não. Na verdade, essa visão de você trazer uma inovação e avaliar novos negócios, isso está dentro da cultura do próprio rendimento. Quando eu me juntei ao grupo, eu vim já para fazer a gestão de um portfólio já pré-existente. Nós tínhamos 3 investidas, cujo as empresas estavam indo bem, cujos resultados estavam bons, mas como existia uma expectativa de que a tese de corporate venture adicionasse um pouco mais de valor para o rendimento e o rendimento da mesma forma adicionasse mais valor para as investidas, eu fui convidado pelo rendimento para poder tentar ajustar essa tese junto ao mercado. Como você comentou, de fato, o rendimento é um banco médio, tradicional, com uma ótima reputação de mercado, mas muito voltado para o banco de atacado. Nós temos até algumas linhas de produtos voltada para a pessoa física, principalmente no câmbio varejo, mas majoritariamente os produtos e serviços do Banco Rendimento são voltados para pequenas e médias empresas e uma parte dos produtos voltado para um perfil um pouco mais corporate. Quem é o Rendimento Ventures, na sua definição, e qual é a tese de investimento em startups do Rendimento Ventures? Então, a Rendimento Ventures é o braço de investimento em startups e inovação do Grupo Rendimento. Nossa tese é voltada para investimento em startups de qualquer setor, de qualquer indústria. Existe uma tendência assim a entender que, por sermos um grupo financeiro, a gente tem uma tese mais voltada para fintech, o que não é verdade. A gente gosta de fintechs, naturalmente. Aliás, boa parte do mercado de fintechs nosso fornecedor, são nossos fornecedores ou clientes, mas a nossa tese é aberta para qualquer indústria. E hoje, nosso portfólio, inclusive, não tem nenhuma fintech investida. Na verdade, tem uma, que é uma aquisição recente que nós fizemos, que a gente que não pode ser divulgada ainda, porque está sob aprovação do Banco Central. Aí sim foi uma fintech, mas as outras investidas que a gente pode divulgar, nenhuma delas é no mercado financeiro. A nossa tese, ela está voltada à adição de valor mútua, preferencialmente. Então, nosso objetivo é que nós adicionemos valor às startups, às nossas investidas, e que o contrário também seja verdadeiro. Isso pode ocorrer de diversas formas. Pode ser como acesso a mercado, a ajuda no desenvolvimento de um feature, um produto, seja no próprio grupo rendimento ou na investida, ou até seja com fornecimento de produtos e serviços nossos, ou nós consumindo da mesma forma um produto ou serviço da startup. Nós temos aí um rol bem grande de startups clientes nossos de vários serviços, principalmente de Banking as a Service,
assim como fornecedores também para rendimento. Perfeito. Então, a Rendimento Ventures é realmente um braço de inovação, ou seja, no âmago da palavra, você quer trazer essas tecnologias que estão acontecendo fora e agregar num banco que é tradicional, porque acelera, né? Focado nesses investimentos em startups. A tese, para mim, ficou clara aqui, né? Acho que para todos os followers que estiverem ouvindo, ou seja, não estamos hoje falando. A primeira impressão minha era: rendimento vai investir em fintechs, né? E você justamente tira isso, né? Fala, não, o seu investimento é para qualquer startup, desde que tenha essa tese que você deixou bem claro de adição de valor mútuo, né? Que vocês Exato. estão entendendo de novas indústrias e podendo agregar, ora como cliente, ora até como fornecedor, né? E a gente sabe Exato. E na que prática, a gente, esse entendimento de que a fintech faria mais sentido era uma coisa que estava também enraizada dentro do grupo rendimento. Mas à medida que nós fomos amadurecendo a tese de investimento, nós descobrimos que nós conseguimos adicionar muito mais valor às startups que não são voltadas para o mercado financeiro do que as que efetivamente são, porque as fintechs, em algum âmbito, elas são complementares, substitutas em algumas situações, mas elas são concorrentes também. Existe um overlap em algum âmbito que não tem problema nenhum, naturalmente. A gente tem vários nossos clientes são nossos concorrentes também, mas a gente nós não adicionaríamos tanto valor para ela quanto de outras startups de outras indústrias. feito. E como o rendimento Ventures, né, hoje apoia essas investidas, né? Como você falou, já tem uma diversidade, você já tem, como você traz o portfólio, não só fintechs, eu acredito que aí vem temas, às vezes, quase que quem olhar de fora vai dizer que é agnóstico, né? Então, Sim. como que é esse apoio, né, seu, né? Como que a estratégia de apoio, que também é outra crítica, né? Às vezes tem muito venture capital, investidor que põe o dinheiro e é isso aí, né? Ó, meu apoio te dá dinheiro. E eu tô entendendo que não é essa a estratégia do Rendimento Ventures. Não é só pôr dinheiro, né? Não. O dinheiro ele cumpre o papel idêntico ao que o venture capitalist tradicional teria junto à investida, mas a gente se propõe a ser um pouco mais. Naturalmente, a gente tem toda a parte de coaching, ajuda para navegar no universo de produtos e serviços financeiros, abertura de todo o nosso ecossistema também para a investida atuar como parceira, indicando clientes, acesso a mercado, sendo fornecedora ou sendo cliente, mas a parte que eu mais gosto, Gilberto, particularmente falando, é nós conseguimos desenvolver alguma coisa junto com a investida e que isso é feito a quatro mãos. Nós temos alguns cases em que nós tivemos sucesso no passado, alguns se tornaram perene, outros não, mas onde nós desenvolvemos iniciativas de mercado a quatro mãos, onde veio input e edição de valor da startup, do nosso lado também, e conseguimos desenvolver produtos de crédito, de Bank as a Service, de serviços. Eu vou te dar um exemplo, como eu comentei com você aqui antes da gente começar aqui o bate-papo, nós estamos avaliando agora um case que deve ir a comitê ainda esse ano, e que a principal sinergia identificada está voltada para cartão de crédito, tá? Mas essa startup, tem uma coisa muito bacana que a gente gosta, que eles são muito exigentes e muito rígidos com a qualidade do produto. E isso gera uma provocação interna nossa de que aí nós, para podermos fornecer o cartão de crédito, que vai ser o white label, como eles estão, como estabiliza esse plano da startup, nós vamos precisar evoluir dentro de casa o nosso produto, melhorar o nosso produto e vamos fazer isso a quatro mãos. Dentro da tese de investimento dessa startup específica, a ideia é que nós, a quatro mãos, aceleremos os desenvolvimentos de alguns features e criemos uns específicos para essa investida, essa futura investida, se tudo der certo, claro. E, naturalmente, todo esse desenvolvimento ele acaba se tornando, abre caminhos dentro de casa, tecnologicamente falando, mercadologicamente falando, e acaba se tornando um feature, um produto que fica como padrão naturalmente dentro da nossa plataforma que a gente consegue disponibilizar para outros clientes e outras iniciativas. Pô, bem interessante, né? É porque, assim, eu entrevistei, já bate papo aqui no canal com vários venture capitals, e é a primeira vez que eu estou entrevistando aqui um que tem esse papel de CVC mesmo, né? E fica Uhum. muito nítida essa diferença, né, Cláudio, de realmente conectar e trazer a inovação da startup para dentro de casa, e fica bem diferente também essa sua proposição, né, do quatro mãos, né? Porque se torna realmente esse o produto, ele é fundamental essa parceria, porque às vezes a startup tem aquela relação cliente-fornecedor e com você não é cliente-fornecedor, é cliente-sócio, né?
E aí, Exatamente. Isso eu costumo dizer isso para as nossas investidas e para os potenciais investidas, de que é um tratamento diferenciado, sim. Você, enquanto cliente, você vai entrar numa fila de para poder contratar nosso serviço, e se você pedir um desenvolvimento, uma customização, acontece como em qualquer fornecedor de serviço. Você vai entrar numa fila, vai ter uma fila de desenvolvimento, vai ter uma priorização ou não. Na medida em que você é uma investida minha, existe um empenho maior de que isso ocorra mais rápido, mais fácil, seja um processo mais fluido, mais eficiente. Agora, repara, Gilberto, o fato de nós sermos CVC não quer dizer que nós compramos essa inovação, essa aceleração dentro de casa. Nós só investimos em startups onde acreditamos que o investimento no equity vai gerar resultado também. Eu tenho que ter um double check em que eu tenho que ter uma sinergia mapeada e que ela é validada, naturalmente faz sentido para os dois lados, mas eu tenho que acreditar, antes de tudo isso, de que o business vai dar certo, de que a startup vai tracionar, que ela vai ter relevância de mercado e que nós vamos recolher resultado em cima do equity também. Nós não investimos somente para explorar a sinergia ou somente para obter retorno em cima do investimento no equity. Eu tenho que ter as duas caixinhas preenchidas. não, perfeito. Fica bem claro, é diferente, mas porque até alguns CVCs a gente escuta que é isso. Eles querem engolir a startup e botar para dentro. O objetivo é M&A. Ponto. Não é, A é gente acelerar. não tem nenhum demérito nessa tese. Eu adoraria ter um Sim, orçamento que algum sim. desses CVCs tem para poder fazer esse tipo de movimento. Por outro lado, mas o nosso objetivo não é esse. Aliás, essa é outra coisa super importante, porque o setor de CVC ficou muito mal visto no mercado, porque alguns CVCs atuam dessa forma. De novo, é uma proposta de valor diferente e não tem demérito nenhum nessa proposta de valor dos meus colegas. Por outro lado, nosso objetivo não é esse. Nós não temos nenhum objetivo de incorporar, de adquirir ou de gerar qualquer tipo de fricção no processo de desenvolvimento da investida. O que nós investimos não só na tecnologia, a gente investe na história que está sendo construída pela startup e a nossa expectativa de que ela voe, que ela dê certo, mas que eu não vou atrapalhar o desenvolvimento dela. Aliás, isso é uma questão que foi amplamente discutida em algumas reuniões internas, onde nós não queremos atrapalhar a jornada do founder. A gente gosta de investir no empreendedor que quer tornar o negócio dele muito grande, não que ele seja adquirido por um estratégico no meio da jornada. Não, tá claro, ficou bem claro isso, então vou aproveitar e explorar um pouco mais esse assunto. Aproveitar hoje você para aproveitar de explorar as dores do VC, né? Para os founders, porque a indústria de VCs, né, às vezes, ela é crucial. Ela é uma indústria nova no Brasil que está se formando. As pessoas, por mais que está aí 2014, 2015, quando começa essa indústria, ainda é muito nova, não tem nem 10 anos. Não dá para comparar com a indústria de VC americana. A gente pegou, acho que o primeiro inverno para valer agora, né? Ainda Fato. tem muito inverno ainda para pegar, né? Mas tem uma crítica, normalmente, os founders, né? Então, vou te colocar aqui e fazer uma pergunta mais dura, né? Os founders falam, pô, mas os VCs têm um foco excessivo, né? Crítica primeira, foco excessivo em retorno de curto prazo, né? Tem muito VC que tem o história do early exit, né? Falta de diversidade e inclusão, que esse assunto ele é polêmico, né? Eu sei que é polêmico, né? Então, para Uhum. algumas pessoas, e tem essa cobrança de alguns VCs, tem que ter mulher no board, né? Tem que ter negro, né? Como é que lidar com isso, né? E acho que o terceiro ponto, o impacto negativo nessa cultura de startup, nessa cultura empresarial de startup. Como que você lida, né, com essas críticas, Cláudio? Vamos começar do começo. Primeiro que sim, é verdade, existe uma parte do setor, uma parte da indústria de venture capital que olha retornos sobre a jornada, ou seja, isso tem um impacto maior no investimento do que a jornada da startup. Não é como nós enxergamos, tá? De novo, também é uma visão diferente da nossa, mas que não tem nenhum juízo de valor aqui da minha parte. Dentro do rendimento, a gente entende os business como business de longo prazo. E venture capital
é um business de longo prazo. Isso tem que ser entendido e internalizado pelo investidor, tanto quanto pela investida também, naturalmente, mas pelo investidor que tem uma expectativa de retorno. Mas esse retorno, se você pegar historicamente, tanto aqui dentro do Brasil quanto fora, você vê que esses retornos eles não ocorrem no curto prazo. E no Brasil existe uma cultura de imediatismo em todos os âmbitos. O fato de nós termos essa volatilidade que nós temos na economia, com câmbio muito volátil, com taxa de juros muito elevadas, etc., e você ter custos de oportunidade que muitas vezes conflitam com uma proposta de longo prazo, como de investimento em venture capital, prejudica um pouco a indústria e leva para o mercado alguns investidores que acabam com teses desalinhadas com a jornada do empreendedor. Venture capital, por definição, é a longo prazo. Se você não tiver disposto a aguardar 5, 7, 9, 11 anos para você poder fazer o retorno devido daquele investimento, não é para você. Por outro lado, existe um trabalho que também acho que o auxiliar da startup, o empreendedor médio, o startupeiro médio brasileiro está começando a amadurecer, de fazer uma seleção um pouco mais criteriosa de que investidor ele quer ter no cap table. Eu costumo dizer que fazer sociedade é pior do que casamento. Porque o casamento você ainda sai no litígio, você num casamento, num divórcio litigioso, etc. Mas você, às vezes, é trabalhoso, mas você sai. Para você desfazer uma sociedade onde você tem sócios, onde você tem outros investidores, é um negócio um pouco mais complexo e muitas vezes tende à impossibilidade. Então, o founder ele tem que entender o perfil, qual que é a proposta de valor do VC que está entrando no seu cap table. Particularmente na Rendimento Ventures, nós olhamos com um olho um pouco menos crítico do que a média do mercado para o exit. O exit, na nossa opinião, ele é uma consequência do desenvolvimento da startup. Ela não pode, na nossa opinião, estar focada em proporcionar um exit, seja ele curto, médio e longo prazo, para o investidor. Ela tem que estar focada em desenvolver o negócio dela. O exit vai ser uma consequência do sucesso dela. A segunda pergunta que você me fez foi relacionada à diversidade. Aí eu queria só entender se é com viés, com foco na startup ou no VC. Muitos VCs hoje acabam colocando muito essa coisa de ter diversidade. Então, alguns founders se sentem, pô, eu não estou preparado, eu não tenho a diversidade na minha startup. Como founders e tudo mais, e começa a ter essa exigência. E aí parece que está tendo benefício quem tem a diversidade, né? E aí quem Entendi. tem a diversidade, e aí também tem o outro lado, né? Tem a pessoa que tem diversidade, né? Às vezes eu tenho batido a perna em vários programas de aceleração, a pessoa fala, pô, eu sou mulher, toda vez que eu conversar, não, ninguém me entende, ninguém, né? Então tem os Sim, dois tem um lados. caminho. Tem. É, e a pessoa fala, pô, o problema é porque eu sou mulher, por isso que eu não recebo. Pô, então, como é lidar com isso? Que é difícil dos dois aspectos. Tá? O mercado questionando se Sem você vai dúvida. investir em quem tem diversidade e os startupeiros, não estou falando que é o caso, mas alguns founders sentem que realmente há uma resistência quando eles são mulheres ou são negros de receber capital. Vamos lá. No meu entendimento, nosso entendimento é de que esse mundo onde você tem que ter inclusão e você tem que abrir a cabeça para alguns aspectos sociais e culturais é um caminho sem volta, tá? Por outro lado, e isso tem que estar na mente de todo mundo, tanto do investidor quanto da startup. O mundo está mudando. As mudanças que são trazidas pelas mudanças culturais, sociais e econômicas, elas são muitas vezes de difícil assimilação, são assimiladas no médio prazo, no longo prazo, mas isso aí é dado do problema, ou seja, vai mudar, isso tem que ser olhado, isso tem que ser avaliado, você não pode simplesmente ignorar. Por outro lado, você tem que utilizar essas mudanças de forma criteriosa. Eu vou usar um exemplo análogo do que a gente exige de governança das nossas investidas. Quanto mais avançada e mais madura está a nossa investida, mais nós exigimos de governança dela. Eu não posso exigir uma governança muito forte no começo de uma jornada que ao invés de estar adicionando valor, eu estou subtraindo valor. É óbvio que eu preciso de governança dentro do meu investimento, é óbvio que eu preciso que a startup tenha governança. Mas se eu tiver uma governança excessiva, eu vou estar tirando o foco do business dele, que ele tem que estar focado, porque ele não conseguiu tracionar ainda. Ele não chegou no momento que ele precisa ter toda essa governança e vai estar perdendo tempo e gastando energia com uma governança não necessária. Acho que, analogamente, a mesma coisa
tem que ser aplicado para todas as questões ESG. Você tem que ter uma exigência de adaptação para essas questões proporcionais ao nível de amadurecimento da empresa. Você não pode exigir que uma startup que tenha poucos funcionários, que metade deles tenha uma característica A ou B, porque o N é muito pequeno ainda, você tem poucos funcionários, então você vai acabar colocando, por exemplo, muitos funcionários, envezando a contratação de alguns funcionários, porque você tem que cumprir algum critério num N muito pequeno. Quando você tem uma quantidade de funcionários maiores, isso começa a fazer um pouco mais de sentido. Então, na minha opinião, você tem que ter um meio do caminho, um meio termo, que tem que ser utilizado com bom senso, tanto do lado do investidor, na exigência de que você tem que as investidas se adaptem a isso, como da startup, que ela não pode simplesmente falar, olha, eu vou fechar os olhos para isso aqui porque eu sou muito pequena. Não, você tem que estar olhando para isso aqui, você tem que estar olhando porque o mundo mudou e você talvez não seja o momento de você fazer algumas mudanças mais drásticas em direção às mudanças culturais e sociais que estão ocorrendo, mas você tem que ter isso mapeado, você tem que ter isso em mente ou no seu roadmap. Não adianta você lutar contra as mudanças que estão ocorrendo na sociedade e no mundo de uma maneira geral, né? Não, perfeito. Ficou claro para mim que esse foco em excessivo retorno de curto prazo não é o caso do rendimento ventures, porque você não está com foco em exit, né? Aquele foco de falar, meu, quero fazer o quanto exit mais rápido. Você vai amadurecer e vai deixar a coisa acontecer de forma natural. Ou diria assim, me parece que você sabe o ciclo, né? São ciclos econômicos. Se o ciclo está de alta e se o ciclo está de baixa, não tem nem o que mexer. O ciclo está Sim, médio, para que forçar? Ou seja, é aproveitar o ciclo de alta que ocorre naturalmente na economia e aí sim você tem a oportunidade de realizar, né? Se o negócio está sendo bem conduzido, você não tem a necessidade do essa é a exit. questão. Essa é a questão, Gilberto. A gente enxerga da seguinte forma: se você pega um momento desse de alta, você só consegue ter uma possibilidade de exit se o business da startup tiver bem posicionado e ela for um ativo atrativo para outros investidores, seja eles os investidores via IPO, seja via estratégico, seja outros fundos que acabam entrando em mais late stage. A questão ali é que se o business dele estiver indo bem e não tiver nenhum exit, eu estou bem posicionado, porque é um business bom que está me gerando dividendos, vai me gerar dividendos literalmente em algum âmbito, em algum momento, e isso vai me trazer algum retorno. E a questão é quando que você vai ter esse retorno? Em algum momento, mas você pode ter certeza de que ele vai ocorrer, desde que você tenha focado desde o começo em dar suporte e apoiar a tese de desenvolvimento da investida. Isso acontece se você fizer uma análise análoga com o Private Equity. O Private Equity tem um pouco mais de maturidade para lidar, porque os investidores são maiores e têm mais estômago e tempo para esperar, às vezes mais tempo do que isso para poder fazer um exit. Como os investimentos são maiores e mais robustos, as janelas para saída às vezes são menores, mas os investidores têm um pouco mais de maturidade para isso. O que ocorre com o mercado de VC é que você tem alguns fundos que acabam aproveitando momentos de excesso de liquidez, captam demais, e aí você fica com uma obrigação de colocar dinheiro para fora, ou seja, de investir e de trazer esse dinheiro de volta logo, porque você tem uma pressão muito grande dos investidores, dos cotistas, dos LPs, dos fundos. E aí sim você acaba conturbando um pouco a jornada da startup, tentando acelerar um desenvolvimento que não seria saudável naquela velocidade que eles exigem, ou um exit que talvez não fosse o melhor. Às vezes um exit nesse momento é ruim e um lá na frente ele vai trazer um retorno muito maior, mas ele é um exit mais no momento mais distante. É que pegando o gancho do que você falou, e realmente a indústria de private equity é muito maduro o mandato, né? Normalmente o mandato é padrão. 10 anos de private equity, 5 para investir, 5 para desinvestir. E em venture capital, eu tenho contato com alguns venture capitals que tentaram fazer algo muito análogo no Brasil. 5 anos para investir, e não é 5, né? O cara quer investir em 2 anos, e tem um mandato para 10 e tentam early exit. Mas a verdade, na minha opinião, né? Não dá para ter o mandato dos 10 anos, que é o que você tem na sua mão como CVC. É o que me parece. Você Sim, não tem obrigação de vender. Porque essa obrigação de vender em 10 anos te força a fazer algo que. Então, eu vou ter o write-off muitas vezes, porque não está madura, sim. ou porque.
Sim. Então, assim, não Da mesma combina. maneira que alguns VCs têm algumas vantagens em comparação à minha tese, às vezes eles têm uma tese mais dinâmica, mais um processo mais fluido de avaliação ou até do próprio investimento. Eu tenho uma vantagem que o VC não tem, que eu não tenho essa pressão exacerbada. Eu tenho, tá? Veja bem, não me entenda errado. A gente tem cobranças para que esses business deem certo e que a gente colha resultado nos nossos investimentos, mas ela é uma cobrança diferente da que o VC tem. Então, assim, se eu precisar falar, olha, vamos esperar mais um pouco, como já aconteceu, mas já tivemos possibilidade de fazer exit das nossas investidas e falamos, olha, não queremos continuar porque elas estão indo bem e o momento de saída não é agora. Sim, não, e ter a visão de mercado, né? Que marcação a mercado, né? Eu entrei com uma startup valendo X, passou 2 anos, o processo que foi feito hoje, o mesmo valuation aplicado com as mesmas regras, já vai valer 10x, mas ela não tem liquidez. Mas é você entender isso, falar, olha, pô, os critérios que eu usei dão que o valor vale mais. Eu não tenho o meu momento no mercado de liquidez, porque ela realmente cresceu, ela performou, e aí a tiro dela de dividendos está acontecendo, né? Ou mesmo que esteja acontecendo, mas eu acho que vem disso. E esse investidor do curto prazo, que ele marca mercado só quando tem valuation, que acho que é diferente do que você pode fazer, né? Porque muitos VCs só marcam quando tem rodada, né? Não Sim. marca quando. Esquece de ignorar e fala, peraí, se eu aplicar o critério hoje, ela vale mais, né? E, inclusive, às vezes, Então, sim, posso sim, aplicar sim, valendo. Eu posso aplicar valendo mais ou menos, até multiplicando, mudando o múltiplo. O múltiplo de 2 anos atrás era com facilidade 10, 15 vezes o EBITDA. Hoje a gente está falando de 6 vezes. Mas não sim, quer dizer que esse múltiplo pode ter caído, mas como se ela foi feito o trabalho direito de crescimento, o faturamento vai fazer ela valer mais, mesmo sem com dúvida. a apuração de mercado de EBITDA valer mais. E você pode, por estar no ambiente aqui, que você pode demonstrar isso para o seu investidor. E fazer a marcação a mercado seria a correta, né? E o que os VCs hoje Eu não sei fazem. bem, eu sei bem como é que é isso, porque em casa a gente faz essa mesma marcação a mercado, eu sofro um pouco com isso, porque muitas vezes eu tenho as nossas investidas com rodadas que não, às vezes demoram para ocorrer, e a gente sabe que ela está valendo mais, porque como você mencionou, a gente sabe que os múltiplos estão crescendo, então ela tem um valor teórico, sim, maior do que investir, mas a rodada não ocorreu ainda e eu sofro em casa muito por conta disso também. É uma deficiência do mercado, a gente não tem um mercado líquido. Ainda existem algumas iniciativas para compra e venda de participação em startup no secundário, mas é algo ainda muito embrionário, né? Não tem ainda um mercado muito, muito dinâmico, ainda mais nesse momento que a gente está agora, né? A gente está ainda num momento de retomada, e muito gradual, né? Então, Mas você pode provar essa tese nas suas defesas. Fala, olha, vale, você consegue, acho que por estar com menos investidores, que eu estou entendendo que você não está hoje aberto a investidores no VC, nesse VC, esse produto do rendimento é um produto para o banco, né? Não capta dinheiro de fora de investidores. Eu estou não, errado não. ou não? Todo o nosso investimento proprietário, não tem captação externa. Então isso realmente te dá essa vantagem na questão de mostrar para o seu investidor, né? O board falar, gente, o mercado não aponta, mas está aqui, ó. Se eu fosse levar mercado hoje, mesmo caindo EBITDA, performou o nosso ativo vale mais, né? Você tem Sem como dúvida. provar isso. E na parte de diversidade e inclusão também ficou muito claro para mim que você usou até o mesmo argumento da governança, né? Vale a maturidade, né, para poder cobrar isso, né? Ah, No se lado você da cobrar colocar da até no. startup. E esse é um modelo que ocorre também usando um paralelo também do mercado financeiro. É a mesma coisa que ocorre com o enforcement regulatório da Banco Central e Anbima e CVM. Você tem um nível de exigência de acompanhamento, de governança, de disclosure, de temas e etc., proporcional à proposta de valor da instituição financeira. Quanto maior você for, maior vai ser a fiscalização, maior vai ser a supervisão, mais processos você tem que ter, mais controles você tem que ter. Quanto menor você for, menos isso vai ser exigido, porque não faz tanto sentido. Não, tá claro, tá claro. Acho que isso mata, fica bem claro o processo de diversidade, tanto de governança, de forma análoga, e que você não é o cara que está chegando hoje nessa etapa e entrando, imputando para ele um monte de regras, né? KPIs que às vezes são desnecessários, que isso é outra briga, né? Se exige muito KPI e o cara nem sabe, nem que está pedindo o KPI sabe o que fazer com o KPI, né? Mas gerou aquele monte de controle, tem um monte de estrutura, né?
qual que é o seu cash burn, qual coisa. Lógico, não estou dizendo que o cash burn é desnecessário, tem Sim, que claro. controlar mesmo, mas não só como exemplo, às vezes exige põe um arsenal de KPIs que não é o momento do case, né? Aí acho que até encaixa na tua terceira pergunta da cultura de cultura onde o VC acaba impondo uma cultura um pouco top-down para a startup e acaba às vezes sendo contraproducente, exatamente como na mesma linha do que você acabou de citar. Você tem que muitas vezes os VCs impõem algumas questões, mas muitas das vezes padronizadas, né, para diferentes cases e cada case é um case, você não pode padronizar algumas questões e que acaba misturando e acaba interferindo na jornada da startup e acaba mexendo na cultura da empresa. Uma das coisas mais fundamentais para um crescimento saudável de qualquer organização é você ter uma cultura muito forte, principalmente no que diz respeito à clareza dos valores, da missão e do objetivo. Na medida em que um VC ou investidor externo, qualquer stakeholder externo, interfere nesses valores da organização, você está atrapalhando em algum âmbito a jornada dela. Como o objetivo do VC é de ser um catalisador, de ser um viabilizador daquilo ali, ele acaba, ao invés de adicionar esse valor, acaba subtraindo ao longo dessa jornada um pouco do valor do que ela poderia extrair, porque ela acaba tendo que mudar a forma dela ser, de atuar, de desenvolver a estratégia dela para poder atender algum anseio do VC ou dos LPs. Tá? De novo, é muito na linha do que você falou, claro, não estou dizendo que não tem que ter acompanhamento, não estou dizendo que tem que ser algo absolutamente desregrado. Não, não é isso. Mas existe sim alguns cases em que a gente viu isso. Né? Agora isso um pouco menos, porque o mercado está um pouco menos dinâmico, e alguns desses players, tanto de startups quanto de VCs, estão um pouco mais adormecidos, mas nós vimos isso acontecer no mercado até o começo desse inverno das startups, onde as startups eram tiradas do rumo em vários aspectos estratégicos, culturais e operacionais, por uma exigência ou uma expectativa do VC de que acontecesse A, B e C no prazo A, B e C. E cara, você tem que, na minha opinião, você tem que estar comprado com o BP da investidora. É aquele BP que você tem que comprar. Você não tem que tentar impor ou atravessar aquele BP, ou acelerar aquele BP. Como eu estou muito bem, muitas vezes você acelerar aquele processo, ele ao invés de gerar frutos mais positivos, ele vai gerar frutos negativos, porque você vai acabar gastando muito, vai acabar investindo rápido para trazer um KPI que não é necessariamente tentável, não é algo que ele vai trazer um KPI positivo, mas vai trazer outro negativo que aquilo não se sustenta no longo prazo. Enfim, acaba não fazendo muito sentido. Do nosso lado aqui no Rendimento Ventures, o que a gente compra é a jornada. Todos os cases que nós investimos, a gente entendeu o que os founders queriam fazer, onde eles estavam, onde eles queriam chegar e como eles queriam fazer isso. Assim, isso é uma coisa muito importante na nossa avaliação. A gente sempre dá um valor muito grande aos fundos que sabem onde querem chegar. Claro que no meio do caminho você tem uma opção de curva de rio, nunca é uma linha reta, mas não é. Alguns founders que nós encontramos pelo mercado falam, eu quero, por enquanto eu só estou pensando do ponto A ao ponto B, no final no ponto Z. Ponto Z, eu não sei como é que eu vou chegar. Você tem que ter pelo menos a visão de como chegar lá. Claro que no meio do caminho algumas coisas mudam, você vai ter que adaptar a estratégia, você vai ter que mudar a forma de atuação, você vai ter que pivotar eventualmente, tudo bem, mas você sabe que você quer sair do ponto A para o ponto Z. Por vezes a gente encontra algumas startups que só conseguem ter a visão até o ponto B. E aí, para a gente, isso é um negócio um pouco mais complicado. Então, de novo, a gente compra essa visão de longo prazo dos empreendedores e das startups. Não, ótimo, Cláudio. Obrigado aí por essa. Acho que você explicou muito bem essas preocupações que os founders têm quando recebem investimento de investidores. Os três itens você abordou muito bem, tanto da diversidade quanto do negativo de culturas e o excessivo, né, de os prazos. Só queria até aproveitar o gancho antes da próxima pergunta, que eu tenho uma história que, quando eu estava no mercado corporativo financeiro, eu, numa vez que eu estava num desafio, num projeto, e havia uma baita exigência de colocar mais recurso, né? E aí uma gerente do próprio banco virou e falou assim, meu, só não entende, né, meu? Não adianta pegar três mulheres que vai fazer o bebê em 3 meses. Tem coisa que é a maturidade, né? É isso. Então, tem coisas que é isso, é 9 meses. Pode acontecer de sair 8, mas você vai pagar um pedágio se tiver em 8, né? Vai ter um pedágio se acontecer 8, porque aí vai Exato, sair. exato. Então, o respeitar e ter essa noção. E algumas pessoas por acessibilidade de querer o curto prazo, acham que é isso. Não, junta três mulheres que 3 meses eles estão indo
tem, meu amigo. Não acontece. Acho que foi perfeita toda a sua explanação do tema, né? Bom, próxima. Você pode contar um pouquinho do portfólio das startups? Ou é algo Não, não, tudo nosso portfólio é confidencial? público, tá lá no nosso site. Nós temos investimentos, coincidentemente, em três startups voltadas para o agronegócio. E não foi, todo mundo sempre me pergunta, mas, pô, vocês estavam focados? Não, não estávamos, na verdade. Nós pegamos um momento onde nós estávamos mais pró-investimento, no momento de maior digitalização do agronegócio. A gente perdeu um pouco a onda da digitalização dos serviços financeiros em algum âmbito e surfamos um pouco mais no agronegócio. Então, nós investimos na Egro. A Egro é um RP para pequenos e médios produtores rurais, cuja sede é em Porto Alegre. Investimos na Grão Direto, que é um marketplace de comercialização de grão, que é uma empresa de Minas Gerais. Investimos na GoFlux, que é uma logtech voltada para a conexão entre transportadoras, embarcadores, mas com um grande foco na cadeia do agronegócio, além de alguns outros produtos que adicionam valor também, tem uma parte de serviços financeiros, tem uma parte de ESG, etc. E tem a Gringo, que é aquele app para você fazer pagamento e parcelamento de débitos e impostos veiculares, que tem ali aquela função ali de tentar trazer um pouco mais de fluidez nos processos relacionados a pagamento de impostos e multas, que ainda hoje é um negócio um pouco arcaico, vamos colocar dessa forma. Ali você consegue fazer, você consegue parcelar, enfim. E de uma maneira geral, nosso portfólio tá indo super bem, graças a Deus. Algumas crescendo mais rápido, outras um pouco menos, mas todas sofreram naturalmente o baque do momento que o mercado de venture capital passou, mas todas saíram bem nesse momento e estão desenvolvendo bem os seus BPs. Como eu comentei com você, a gente tem uma outra startup que essa a gente não investiu, essa a gente incorporou, mas essa a gente não pode divulgar ainda porque ainda está sob aprovação do Banco Central. Então a gente precisa aguardar um pouquinho para poder divulgá-la. E aí sim é a primeira fintech do nosso grupo. Aí sim, que bom. Bom, Cláudio, queria agradecer aí, muito obrigado pelo papo. Acho que espero que tanto founders, investidores, aprendam bastante com toda essa visão que você trouxe. Queria pedir para você deixar seu último recado aí, né, se despedir do público, contar como é que o pessoal acha o Rendimento Venture, se pode mandar mensagem pelo LinkedIn, e-mail, como é que funciona. A gente vai pôr aqui embaixo no link do YouTube, né? Você deixar os canais abertos, né? É Claro. isso. De uma maneira geral, o único recado que eu deixo aí para o pessoal persistir, o ecossistema de empreendedorismo e de inovação é fundamental para o desenvolvimento de qualquer economia e a gente passa por um momento um pouco menos dinâmico, mas eles continuam sendo fundamentais para a economia e que os founders, assim como os investidores, né, tenham resiliência para continuar investindo, para continuar focados no venture capital, porque o Brasil ainda apesar com todas as dificuldades que existem para os empreendedores, o Brasil é um país muito árido para se empreender, ainda é um dos lugares onde tem mais oportunidades, onde tem bons founders. Com relação a contato, o LinkedIn, por incrível que pareça, ele se tornou uma ferramenta fundamental de trabalho. A gente recebe muita abordagem via LinkedIn e está super franqueado, a gente responde a todo mundo. E tem o nosso site também, onde tem lá tem algumas informações das nossas investidas, tem um canal de contato, a gente recebe todos os inputs que estão ali, a gente, por definição, a gente atende e responde a todas as abordagens que a gente recebe. Assim, pode se sentir super à vontade, que a gente vai sempre dar um feedback para todo mundo. Então, mais uma vez, muito obrigado, Cláudio. Obrigado, equipe, por produzir também, estar aqui na sustentação do material. E você que chegou até aqui, não esqueça dos 3 Cs. Curtam, comentem, compartilhem esse conteúdo para chegar a mais pessoas. Um abraço a todos. Obrigado, Gilberto, foi um prazer.